Opa, beleza, galera? Vamos hoje falar sobre uma coisa bem importante que eu tenho conversado com meus amigos que estão iniciando Price Action, que é tem gente que não está conseguindo fechar positivo assim. E pergunta, pô, como é que tu começou a fechar positivo? E eu não sei se desde o começo eu tive sorte, o jeito que eu comecei, mas eu nunca fechei assim, principalmente em mês, eu acho que na vida inteira fechei um mês negativo, sabe? E comecei a captar assim com outros caras mais avançados também, o que que a gente poderia resumir que ia ajudar esse pessoal. Então hoje é o primeiro vídeo assim que eu vou fazer dessa sequência de que eu acho que quem está começando deve focar para começar a fechar positivo e pagar dark. Eu acho que vai ter que operar menos e vamos escolher trade com maior probabilidade. Então, dentre esses pontos, vamos, para a gente entender, vamos pensar em um diário de trade. Eu acho bem interessante, tá? Porque, vou fechar a câmera aqui. Acho um diário de trade uma coisa bem interessante, porque o pessoal, às vezes, não está vendo onde é que está errando, fica mais fácil para identificar onde que são os pontos que a gente pode melhorar, né? A gente também comenta que é importante estar identificando durante o dia, depois que o dia acabou ali com o gráfico parado, quais são os melhores trades do dia, qual foi o ciclo, e comparando com as entradas que fez para ver se está aproveitando o melhor daquele dia ali, né? Bem interessante. Outra coisa, começar a contextualizar melhor as coisas, porque o que acontece quando a gente acaba se posicionando mal dentro do ciclo é perdendo uma vantagem. Então, tipo, é muito importante, conforme o ciclo que a gente está operando, a gente buscar a posição melhor dentro daquele ciclo ali para obter a vantagem, tipo, porque cada ciclo tem uma melhor forma da gente se posicionar e a gente chama isso de trade location, localização do trade, que se dentro daquele ciclo, aquela localização é boa ou não. Se é uma lateralidade, baixo ou alto, etc. Se a tendência que chegou ali. Então, além de a gente saber ler essa pressão, que muitos autores falam em momentum, sabe? Eu não gosto muito dessa palavra assim para o português. Eu acho que tipo fosse um trade acelerando. Ele tá indo para um lado, um canal estreito, um rompimento, e ele está indo buscar uma nova região de preço de negociação. Então ele acaba se acelerando, onde que as barras não se sobrepõem, toda aquela coisa de leitura de pressão. A gente vai até, inclusive, fazer uma aula só de leitura de pressão, que é bem interessante. Ponto a ponto aqui, a gente vai acabar fazendo uma aula de cada ponto. A próxima, que eu acho interessantíssima, que é uma condição muito importante para operar bem e entender de rompimento, tudo. Quando o rompimento foi bem sucedido, quando ele falhou, como estopar antes, onde colocar o stop, se é provável uma falha de rompimento, disso de barras, de qualquer coisa. O rompimento eu acho que é uma das grandes chaves do price action, né? E outra coisa, para quem não fecha positivo, é assim, ó, já vai chegar no assunto do dia, que é quando a gente determina a probabilidade para ficar sempre posicionado, entendeu? Mas essa probabilidade, normalmente ela inicia com uma força e uma aceleração. Então, como eu falei, de buscar trades de alta probabilidade. Então, rompimento é um trade de alta probabilidade. Operando tendências, a gente começar a entender quando uma tendência é forte, não está ainda sendo revertida e está agindo, entender quais os tipos de tendências, small pullback, bull trend, correção lateral, com stairs, trading, trade ranges, tem que conhecer todos os tipos de tendência, canais amplos, quais são os pontos de correção onde ela pode ser retornada, quando ela perdeu o efeito foi revertida, suportes e resistência das tendências, quando uma tendência já está mais de 20 barras,
para um lado só da média móvel, reconhecer padrões para operar L2, H2, o ED dentro dessa tendência, metade de uma perna forte, onde que vai ter suporte e resistência, e a gente aprender a usar isso a nosso favor. Então, rompimento e tendência, eu acho que a grande sacada para quem não fecha positivo é às vezes querer fazer mais do que é necessário. Então, primeiro a gente tenta fechar positivo para daí, conforme melhorando, adicionando mais trade ali no que a gente está fazendo, mas o principal é buscar alta probabilidade, gestão de risco, às vezes o que está fazendo, por que se está indo para trás, porque mais vezes está dando errado, que é aquele negócio do diário de trade que eu falei, entender onde está o erro para poder corrigir. Então, outra coisa que eu acho interessante, para quem não está fechando positivo, é observar o time frame maior. Se ele está um time frame maior, está com uma tendência de alta, de baixa, ponto de suporte e resistência desse time frame maior, pode ser o diário, uma hora tem que operar, quando a gente opera ali os 5 minutos, mas entender aonde que pode ter suporte e resistência de time frame maior. Vou fazer uma aula só disso, para a gente entender como estruturar trades lá nos 5 minutos, baseado ou em rompimento dessa região de suporte e resistência, ou numa falha de rompimento nessa região de suporte e resistência, para a gente poder estruturar lá trades nos 5 minutos, baseado no time frame maior. A gente vai estar operando no time frame maior, mas estruturando um trade no time frame menor, baseado nesse rompimento ou falha de rompimento do time frame maior. Uma outra coisa interessante para quem observar que não está fechando positivo, né? Também saber quando um trade perdeu a premissa, que às vezes, tipo, tu botar o alvo e o stop ali e deixar se alvo ou stop, ele tira um pouco o que a gente chama de edge, que é a vantagem do operador. Então, a maioria das vezes, o rompimento, tu consegue stopar ele bem antes de bater lá no teu stop. Às vezes, tu vai fazer 400 trades de rompimento e vai stopar 2, 3 inteiro, que não deu tempo de tu entender que ele tinha perdido a premissa e deixar bater lá no teu stop. Então, é entender, assim, não só rompimento, mas qualquer até um trade de tendência, quando houve uma desistência da ponta lá que tu estava operando, então, teve um rompimento do nada que aconteceu ao contrário do teu trade revertendo. Saber a hora que não precisa deixar bater no stop e estopar antes, isso é bem importante, cara. E daí tu vai estar diminuindo tuas percas, que é uma das formas de tu aumentar teu ganho. Tu vai continuar com o mesmo ganho e vai travar tuas pernas. Ajuda a fechar positivo, né? E também entender quando a gente está numa operação e começa a ter um padrão de reversão, pode dar certo por outro lado. Então aí a gente encerra a operação, não vai deixar voltar tudo, né? Então é importante entender as reversões, não às vezes operar a reversão em si, mas entender quando uma reversão pode ser bem sucedida, que inclusive na hora de reversão a gente comenta que uma reversão ela começa com 40% de probabilidade, mas uma reversão bem sucedida ela tem 60% de probabilidade, mas daí para um alvo 1 para 1, quando já entra pressão, um rompimento a favor da reversão, né? Então, outra coisa, às vezes muita gente, a maioria das pessoas assim que eu conheço, opera melhor tendência, alta probabilidade, entendeu? Mas tem gente que acaba operando muito bem a lateralidade, mas aprender a identificar as lateralidades e saber se nosso operacional ele é lucrativo ou não em lateralidade, é importante para a gente operar melhor, para até não acabar caindo em armadilha de segunda perna. E a gente também aprender quando é um breakout de uma lateralidade, quando é uma lateralidade pode ser uma bandeira final, pegar o rompimento dela para não ficar posicionado ou começar a entender para botar esses trades no nosso operacional, mas é importante, mesmo que tu não opere, entender o que está acontecendo. E principal, gestão de risco, né? Uma boa gestão de risco consegue nos levar a mais lugares, né? Eu acho que esse pessoal que está botando o stop no lugar indevido, tá fazendo às vezes um trade no dia, de repente, num dia que a gente poderia estar com mais fichas, assim, às vezes poderia estar operando fora, se não tem dinheiro para operar B3, ou tipo, o pessoal às vezes fica só num ativo, podendo operar o índice e o dólar está do melhor, a questão do financeiro, eles poderiam estar operando Forex lá operando dólar no Forex, ou algum outro ativo que está em tendência, que é mais fácil para iniciante, do que estar ali se machucando
um tipo de ambiente no índice que não está favorável para o operacional dele. Não que ele seja obrigado a operar todo dia, eu acho que isso aí pode ser um grande erro também de trading, porque eu escolho um dos dois ativos para operar. Se às vezes o índice eu prefiro operar a tendência ou rompimento, às vezes no índice não tem e o dólar tem, eu vou operar o dólar, né? E outra coisa é a gente saber identificar uma diferença do mercado limitado que falha abaixo e acima de barra e as barras estão se sobrepondo de lado, de um mercado que está se deslocando rápido para um lado, que a gente chama de comprar fechamento e vender fechamento, que é o buy the close, sell the close. Saber onde colocar o stop, saber onde que vai ter comprador ou vendedor estopando de swing, onde é que é o ponto de stop, se tem algum trader que a gente chama de emboscado numa trap, é bem importante, né? Para a gente acabar estruturando o trade baseado nesses traders que vão acabar estopando, conceito de barra de resistência, barra surpresa, para a gente também poder estopar o trade na hora certa. E também estudar bastante o movimento mensurado para não querer nada a mais do que o ciclo quer nos dar, que eu acho que é uma grande sacada assim, que eu tive também que melhorou a performance. Pô, se eu estou num trade range, vou querer estimar o rompimento de um trade range, para qual lado vai ser, se eu posso tradar a alta probabilidade, que é pegar o alvo que o ciclo está me dando. Eu acho que é uma grande coisa a gente saber se posicionar no ciclo, entender os ciclos e ter um trade que o alvo está já dentro do nosso ciclo, não já querendo uma transição de ciclo, né? Outras coisas que tem gente que chama de setup, né? Eu não gosto muito dessa palavra setup porque parece uma coisa automática que daí tu vai deixar programado ali e vai acontecer. Eu acho que padrões do inglês pattern é uma coisa melhor para a gente estudar assim que não está consistente ainda, que é o padrão de reversão majoritária de tendência que a gente já falou na hora de reversão, padrão de bandeiras finais. Eu comento um pouco na aula ali de Tembar to Legs e na aula de reversões também, breakout, que a gente vai estar fazendo agora um próximo vídeo só falando sobre rompimento, tudo de rompimento. É rompimento de cabo a rabo, vai ser o nome do vídeo. Entender quando tem uma tendência ali, como eu falava, formas que acontecem, bandeiras de alta em forma de H2, bandeira de alta em forma de wedge, que é 3 puxada, regiões de média, como trabalhar, se tem pressão contrária, entender como eu falei de tendências, né? As wedges, que são importantíssimas, mas às vezes não wedges de reversão, mas aprender a operar wedge é interessante. Quando uma wedge falha, possível é um rompimento de uma cunha, também é como se fosse uma lateralidade, vai ter duas pernas para o outro lado, né, que é um setup ali com uma região de stop ali que eu tinha falado, né? E também o wedge tem dois tipos, né? Tu tem um wedge a favor da tendência, que tu quer operar, e tu tem o wedge de reversão, são coisas bem diferentes. Como a gente vai fazer um vídeo também só sobre esse padrão, todo ponto aqui eu acho que tem que ser separado e tratado individualmente, né? Aprender a operar canal, como que a gente opera, o que é uma linha de canal, entender quando acontece uma sobreposição, o channel overshoot, isso é um trade bem perigoso, entender que acaba se a gente estiver posicionado, entender como funcionam os canais e operar canais amplos, somente canais estreitos, não se opera contra, como a gente vai estudar na aula de rompimento ali, aprender a projetar movimento, como eu falei, né? Operar as reversões de lateralidade, mas não que seja obrigado a operar. Mas aprender lateralidade é interessante, se quiser operar e separar, assim, acho que quando eu falei de gestão de risco ali, de área de trade, é entender, rompimento, nessa situação eu faço isso, e começar a separar trade a trade, o que a gente é lucrativo, o que pode melhorar e como melhorar, dependendo do estilo de trade ali, tipo, quando é correção em tendência, quando é um rompimento, acontece isso, fazer o histórico de trade para melhorar ponto a ponto, assim, é bem importante. Reversões na abertura, entender que às vezes a abertura com um padrão ali que reverte muito, então eu já prefiro esperar o mercado se decidir, assim, pro meu estilo operacional, eu até acabo sendo um trade que prefere estar sempre com a alta probabilidade, assim, cara. Então, tipo, enquanto o mercado não decidiu para um lado, não tem uma tendência em ação, um rompimento, ou às vezes um trade que eu gosto muito, que o pessoal pode estudar, é o rompimento do range de abertura,
tem uma característica, eu vou fazer um vídeo só como operar abertura e rompimento de range de abertura, onde que está, se o diário está em um movimento limitado, se o diário está entendendo, as barras não estão se sobrepondo no diário, mínima de ontem, a máxima de ontem, preço de fechamento. A abertura é uma coisa bem diferenciada assim, para a gente estar operando e busca sempre a primeira que a gente chama de swing, é o maior movimento do dia. É bem importante esse estudo da abertura. Quem não está indo bem também lá no diário colocar se o trade foi na abertura, qual foi o motivo, para poder entender o que tem que melhorar no operacional, se conversar com alguém mais experiente, né? Também outra coisa importante é os padrões de magneto. Uma aula só diz que são movimentos projetados, gap. Para quem gosta de Fibonacci, realmente tem muita coisa que é magnética no mercado. Então, bem importante entender esses padrões aqui que eu acabei fazendo um checklist e um checklist que eu acho que o pessoal que não está consistente deve estudar. Então, para começar aí, hoje, esse tema, um tema que é muito interessante, que é quando o mercado ele fica always in long, que é sempre posicionado na compra, ou always in short, que é sempre posicionado na venda. É quando uma tendência, assim, eu não digo uma tendência longa, mas quando o mercado ele decide um lado e tem uma forte pressão, um rompimento, barras fechando na máxima ou na mínima, com gaps, ou até uma sequência de barras no canal estreito, mas de um momento que a gente não vai, se fosse obrigado a estar no mercado, ia escolher um lado ou o outro do mercado. Isso que é a definição. Então, quando o mercado ele fica muito vendedor ou comprador, nem que seja uma perna lateral para testar a máxima ou a mínima, é uma probabilidade maior, entendeu? Quando a gente vai comprar ou vender um pullback para esse teste da máxima ou mínima, a gente vai mostrar aqui no gráfico falando, não tem como. Mas vou acabar o texto aqui então, galera. Então, se a gente acredita que o mercado está always in long, que é um modo sempre como posicionado na compra, então a gente envia uma compra, pode ser até a mercado. Vou ensinar várias formas de entrar numa compra quando o mercado desequilibrou para os compradores, né? Então, que a gente vai que é um alvo de swing? É um alvo que pode ser 2 vezes maior que isso, não 2 vezes, pode ser 50 vezes maior que isso. Que começou um rompimento, tu entrou na primeira barra do rompimento e o rompimento se estendeu por 5 barras. Então, às vezes, tu vai entrar com um risco de 1, quando fechar a quinta barra, tu vai deixar a tua operação rodando, tu vai conseguir um alvo de 20 para 1. Então, é um trade que quando tu começa, tu entra no trade, tu identifica, tu tem a probabilidade de 1 para 1, mas às vezes tu deixando ele se desenvolver, cada vez o alvo vai ficando mais longe, tu preço de entrada para trás e a probabilidade é a mesma. Então, é um trade de alta probabilidade, é o que eu sempre procuro entender ali e estar operando esse tipo de trade, né? O que a gente faz se um mercado fica sem posicionado na compra, a gente compra esse pullback, coloca o stop no lugar correto, que se é um mercado always in long embaixo da mínima do rompimento, de alta mais recente, e espera ele ou falhar, né? E antecipa a saída com ganho ou perca, que é bem interessante. Vamos fazer uma aula só de rompimento. Então, hoje é para começar para entender o modo sempre comprado ou sempre vendido. Outra coisa interessante, cara, que tem um pessoal às vezes mais avançado, assim, price action, eu já vi se confundir um pouco com pressão com com always in short, always in long. Tem muito a ver com pressão, breakout, canal estreito, força para um lado, óbvio. Mas ele também tem a ver com a localização do trade. Que tipo, um vácuo baixo no range não é always in short, é uma trap. Um clímax também é uma trap. Então, porque o que significa o always in? Que é a probabilidade do próximo swing ser de alta ou de baixa. Se o mercado está always in long, ele vai ter uma perna lateral ou para cima de alta. 60%, 70%, depende, entendeu? De que fica muito desequilibrado para um lado, muito mais provável que o mercado não reverta naquela hora do que vai ter uma reversão abrupta, se não é um clímax, se não é baixo um range. Por isso que eu falo lá de saber trabalhar conforme o ciclo, né? Então, o trade location, que é a localização do trade, é muito importante para identificar se essa probabilidade realmente não é um clímax ou um vácuo, saber identificar, né?
pode ser o clímax até para um movimento mensurado. Por isso que eu falo que tudo, aqueles padrões bem importantes, né? Então, o hourzinho, forma que os traders utilizam para entrar em trades que vão entrar nessa direção, obtendo a maior probabilidade de acerto porque o mercado desequilibrou, né? Se possível, estimar a probabilidade dessa direção do mercado estar andando, se ela for comprada ou vendida, se vai para cima ou para baixo, para a gente poder entrar e operar a qualquer momento, a qualquer razão, entrando com um stop adequado, que pode operar para scalp, para swing. Então, utilize o stop apropriado, técnico, que é onde eu já tinha comentado, e o tamanho de posição também confortável, se vai escalar ou não. A gente vai fazer uma aula só sobre gerenciamento e como escalar e tal. Então, para a gente sempre pensa em escalar, tem que começar já entrando menor na operação, né? Para a gente manter um risco financeiro por trade controlado, né? Eu, principalmente, divido meu risco financeiro do dia em 2 trades, né? Então, tem gente que às vezes, já um colega que falou que colocar o risco inteiro da semana num trade. Acho que isso no mercado, assim, pela maioria dos traders que eu converso, é meio, já está meio desenhado assim que o interessante é pelo menos a gente ter um financeiro ali do dia para poder estar fazendo 2 operações, né? Então, o que a gente fala sobre questão de rompimentos e pressão, né? Que é o momentum ali que eu comentei sobre o mercado tá acelerando para um lado, as barras não estão mais se sobrepondo, ele está indo em uma direção única, né? E aí ficou always in long, always in short. Então, após o fechamento de cada barra, é isso que eu falo que o rompimento é a chave do trade. Saber se o rompimento foi sucedido ou não, né? Se em cima ou abaixo daquela barra vocês acham que vai ter comprador ou vendedor, se o mercado vai continuar subindo, se ele vai ficar de lado ou ele vai reverter barra a barra. Cada barra é importante para o mercado. Então, às vezes, lendo barra a barra, a gente consegue saber se um trade ele tende a dar errado, se ele vai ter uma correção, se foi um rompimento sucedido, se foi um rompimento que falhou. Rompimento de barra a barra, de uma linha mínimo, cara, muito importante. Ler barra a barra, né? Então, essa relevância de determinar se o breakout é sucedido ou não, ou falha, né? O movimento, às vezes, de um breakout, de uma lateralidade, por exemplo, vai determinar se ele vai voltar para dentro ou se ele realmente rompeu aquilo. Então, ele vai ter 2 pernas se ele rompeu, ou ele vai voltar para dentro do range, de repente fazer um fail breakout. E isso, quando ele está ali tentando romper, barra a barra, a probabilidade do rompimento aumenta ou diminui. Se para de deixar gap, tem que estopar antes. Então, bem interessante, o rompimento é essencial estudar rompimento para operar bem no mercado. Então, sobre inércia de mercado, uma coisa bem interessante para a gente estar observando é que o mercado ele tem inércia. Então, ou ele está uma tendência de baixa, de alta, ou ele está consolidado, andando de lado. O mercado até com algumas pernas, mas restrito numa faixa de preço, né? Então, quando o mercado vem aqui como esse mercado caindo, a tendência dele é continuar, pelo menos, testar o fundo de novo depois que ele tem uma correção, principalmente em 2 pernas e sem pressão. Mas depois que o mercado ele aumenta a quantidade número muito maior de barras, cada vez a ponta contrária, quando vai fazendo a sequência de reversão ou vai adicionando barras na consolidação, vai ficando mais forte, mas sempre a probabilidade de continuar no movimento que precede a lateralização ela é maior, porque num time frame maior ainda não teve aquela quantidade de barra na lateralização, né? Então, sobre essa inércia, a consolidação são padrões de continuação, como eu acabei de falar, né? Então, na maioria das vezes, eu gosto muito de usar ali quando a gente falava em tendência, tipo, porque eu uso a média tipo fosse um GPS. O mercado abaixo da média, eu preferi vender, principalmente eu gosto de ver a inclinação da média. Se a média começa a ficar meio horizontal, é porque o mercado está começando a lateralizar. Quando a gente tiver uma média inclinada em qualquer time frame, ela está inclinada para baixo ou para cima, ela indica que o mercado pode estar em tendência, né? Então,
como eu falei, 20 barras para um lado da média, já começa a indicar a tendência, coisa para a gente começar a prestar atenção sempre se o preço não está tendendo para um lado, né? Então, como, por exemplo, uma lateralidade para baixo da média, provavelmente a continuação seria de baixa, a não ser que vire uma reversão de bandeira final ali que a gente já comentou, né? Então, normalmente rompe para baixo, uma lateralidade abaixo da média, né? E acima da média ao contrário. E também questão de observar a média, tem que o preço longe da média, ele às vezes ele volta e faz esse retorno, isso que a gente procura ver se ele vai fazer 2 pernas até a média, 3 pernas sem pressão, que daí caracteriza um pullback para a gente entrar em direção da tendência, né? Eu acho que aprender a operar pullback na direção da tendência é uma das melhores coisas lucrativas no mercado, isso e rompimento, né? Então, quanto mais isso que a consolidação se estende, mais a chance de ela vai ficando com padrão de reversão, porque o pessoal que estava no... Então, o que eu digo acumulação, se for uma TR de baixa, os trades swingers vão começar a ver que está durando muito tempo, eles começam a estopar a sua posição. Então, o que acontece, em vez de eles estar vendendo mais, eles começam a comprar, eles acumulam e acaba rompendo para cima, ao contrário de uma distribuição na tendência de baixa, o pessoal que estava comprando começa a vender. Questão de estrutura de mercado que acaba correndo na lateralidade, rompendo para o lado que não é o da tendência, né? Que não é o que acontece na maioria das vezes. Então, outra coisa, sempre olhar o time frame maior, ajuda muito, como eu já tinha explicado ali, que a gente vai fazer uma aula só disso, né? Que às vezes a gente vai ver uma consolidação lá, um trend range no gráfico do 5, que dura horas, e às vezes no time frame maior ali é 2 doji, e tu querendo operar na ponta oposta, porque acabou de testar a média para o outro lado, assim, às vezes muita perna, swing, difícil de ler. Isso aí pode ser um teste acima de barra, 2 barrinhas de lado no time frame maior, e no 5 parece um monte de outras coisas que a gente também não está sempre olhando vários time frames muito interessantes. Eu olho 4 horas, os 60 minutos, o diário, o 30. Eu consigo ver muito melhor o que está acontecendo no time frame. Eu não olho assim, tipo de vez em quando clico, quando fecho a barra, vou olhar, eu deixo ele sempre aberto na minha tela, para mim tá sempre olhando. Eu olho por 5, eu vou sempre estruturar os trades baseado no 5, a entrada é baseado no 5, tudo baseado no 5, mas eu gosto de ter o time frame maior como se fosse um GPS ali, como eu falava da média, né? Então, para decidir, quando a gente olha para um gráfico, esse gráfico que eu nem sei de onde que é, qual ativo, mas a gente pode claramente ver que é um canal muito estreito, com as correções a duas, uma barra, duas, e ele não se sobrepõe muito barras, né? Não, aquele negócio que eu falei de velocidade e aceleração, ele acelera mesmo para baixo. Teve um amigo nosso que ele fala que parece uma jaca, o mercado caindo, ou tem gente que imagina um foguete, ele subindo, sabe? Porque as barras ela não sobrepostas, vem uma barra, fecha, já vem outra barra, mesmo com uma sombrinha, ela não chega nem a vir em cima de barra, um canal muito estreito, com corrige 2 barras, testa para baixo de novo, e muito mais fácil ganhar dinheiro vendendo, somente se souber vender acima de barras, segurar, de repente se o dia deve expandir, provável antes dele entrar numa lateralidade ele fazer um teste para baixo, se vai romper ou não, daí aquele negócio que eu falo do rompimento, né? No caso aqui já vai vir no rompimento bem sucedido, não tem um motivo aqui, tu continua ficando no trade porque não acaba dando um motivo de saída do trade, a não ser que tu olha, foi uma coisa climática, algum time frame e tal, e a gente tem que estar sempre avaliando isso, né? Não é só ver que tá um microcanal, um canal estreito, a gente não pode estar setupizando as coisas, né? Então essa vantagem da probabilidade de mais uma perna, ou de lado, ou na direção, mais ainda que a gente está indo de baixa, se for como aqui o exemplo, né? Então a gente evita operar na ponta contrária. Se for fazer alguma coisa, que é o melhor é esperar o pullback,
ou comprar acima de barra ou vender a mercado, né? Não tá assim. Quando a gente vai ver um sinal de reversão, de falha, a gente pode comprar até um fechamento de alta, esperando que não vai ter 3, 4, 5, 10 barras de alta revertendo tudo. Vai uma ou duas barras, aquilo ali vai fechar. Cada barra de alta tu vende mais ainda, né? Pode vender também fechamento de barra de baixa, L1, L2, L3, ou vender mercado por qualquer razão. Eu até falei que eu gosto muito de no local correto, que existe muito local que isso não acaba funcionando. Que quando tu vê que está em 3, 4, 5 barras sem testar acima de barra, a gente chama de um canal estreito, que não é só um canal estreito, ele é um micro canal. Então a gente coloca uma ordem limitada, no caso aqui de venda, acima de barra, para quando ele for acima de barra, tu já entrar vendido, né? Ou às vezes a gente baixa um time frame, mas não é para pegar sinal de entrada da baixo time frame, mas é para ver ali um H2 num time frame pequeno, ali 2 minutos, 1 minuto, e ver onde é que quem comprou aquilo ali ia ter que estopar. Aí tu coloca uma ordem para entrar vendido, onde que o pessoal que opera time frame menor estaria comprando. Aí para entrar vendido na tendência de baixa, normalmente ele vai pegar aquele pessoal que opera time frame curto, já vai dar um gás na venda, daí tu já entra com a inércia de mercado de venda, né? Bem interessante isso aí, mas não para estar pegando entrada um time frame menor assim por qualquer besteira, mas é bem interessante também. Ou qualquer mínimo pullbackzinho que der no time frame menor tu já vende, só para não vender um baixo ali com porque tu vende por qualquer razão quando tá forte, né? Tu quer vender, né? Então, entender também que dessa inércia que a gente estava comentando, quando a gente está consolidado, a maior vantagem não é de que rompa a consolidação, né? Essa probabilidade ela é de falhas de rompimento, né? Então, no topo e no fundo, a gente vai esperar reversões e vai operar reversões baixo e alto. Quem gosta de operar lateralidade, né? Então, eu aprendi a operar e eu consigo separar os meus trades de lateralidade e vejo assim, que hoje em dia vale a pena eu operar elas. Já teve épocas que eu meio que empatava assim no começo, não, eu fui estudando bastante, hoje em dia vale a pena, então por isso que eu falo para a gente ir medindo se vale ou não a pena estar operando isso aí, né? Então, barra sobreposta, confusão, né? Essa é o que a gente observa numa lateralidade. A gente começou a ver uma perna de alta, um canal estreito, reverteu inteiro, big up, big down. Gap de alta lá, dá uma abertura de um outro dia, costurando a média para todo lado, vai pouco da média, não se mantém que, lá, que eu falo 20 barras acima da média maior, é 10 barras para um lado, 10 barras para o outro, 20, 10 já reverte, ele vai fatiando a média para tudo que é lado, muita barra de lado, muito doji, né? Não ser falta de certeza, se é uma tendência ou consolidação, a gente está provavelmente no modo lateralidade, né? Constantemente lateral, né? Se a gente estiver confuso, o que o mercado está fazendo? Está falhando de romper o topo, está voltando para testar o ponto de rompimento. Já vinha numa questão de lateralidade provável, ele está lateralizando, né? Então, se a gente vê um mercado muito para cima, ou para baixo, muito de um lado só, pode ser que ele esteja tendendo, né? Quando a gente fala, principalmente se não tem muito pullback, ele está indo muito forte para um lado, e aí ele começou a acelerar, que a gente fala um momento, né? Um mercado que a gente, vou esperar um pullback para vender, sabe? Desce não sei quantos pontos lá e tu ficou esperando o pullback que não vem, aquele negócio que eu falo, vende por qualquer razão, pega um micro pullback, não tá me freando, mas vende pequeno, qualquer coisa para escalar, se tiver o pullback que estava esperando, mas tem que ver, a gente tem probabilidade, fica mais fácil, que muita gente fica sem jeito, eu estou esperando o pullback, vi um canal desse aqui, vai perder 1.000 pontos, por ter vendido lá em cima, na terceira e quarta barra de baixo, e foi vender 30 barras depois, que é a hora que já perdeu a probabilidade, já andou todos os pontos que tinha para andar no dia, ficou climático e o cara não vendeu porque ele ficou esperando o back que não vê. Não vende mercado, vende fechamento de baixo, a gente fala 3 barras de baixo fechando na mínima, pode ser o céu decluso.
vende fechamento da terceira barra de baixo. Não é muito bom, às vezes, vender quando é um sell the close depois do terceiro fechamento de baixo, que tu já pode estar vendendo um pouco em região de alvo. É ali que vai começar o pullback, mas quando tá caindo, bem pequeno ali, espera o pullback, vende mais, vai vendendo. Se fosse obrigado a entrar aqui, era melhor entrar vendido ou comprado? Venda por qualquer razão, né? Nem que seja para adicionar, como eu falei, né? Ou se procurar essa forma sistemática, né? Procura o setup de compra, um time frame menor, como eu já expliquei, né? E venda por qualquer razão. Forte tendência de baixa, esse exemplo aqui. E aqui, é um mercado caiu, subiu, caiu de novo. Está caindo mais que subindo, vocês acham? E se a gente for comparar as pernas aqui sem brincadeira, que teve duas pernas para baixo, uma para cima, por enquanto pode ser uma armadilha de segunda perna. Para mim, ele não rompeu ainda nada, apesar de ter força para baixo. Então, às vezes eu acho que a inércia de mercado e a probabilidade, ela está nessa inércia. O mercado está de lado, a probabilidade de zero não é de romper. Ele vai romper, se for um range pequeno, se a gente tiver numa abertura, ele vai ter que expandir. Tu pode ficar esperando um rompimento desse range, mas se quiser pode operar o range, se opera bem também, range de abertura dentro, fazendo scalp e sabendo o momento que teve o rompimento para estopar ou virar a mão, etc. É estilo operacional, né? Mas por enquanto, que se não é um rompimento de baixa, tá até um pouco em cima da média, né? E agora, rompimento de alta? Ainda não, tem uma barra fechando acima do range. E agora? Agora eu não compraria. Com o meu, apesar, eu não venderia também, né? Para falha de rompimento, tá vindo em uma perna é muito forte. Mas eu já ia ficar bem com o dedo ali no gatilho e já com o trade equacionado, número de lote. Se tiver um follow through e romper para cima do range, daí é um breakout. Por enquanto ainda não falhou, né? Entendeu? É isso que a gente fala. De cara, eu vou vendo se o breakout tem probabilidade de continuar ou falhar, né? E olhando todos os time frame também. Ó, breakout com follow through, deixando o gap entre barras. Vamos fazer uma aula só de gap. Opa, aqui, desculpa, não tinha gap ainda, tá? Gap entre barras. Tinha gap de fechamento, de close de barra. Vou explicar isso numa aula só de gap. Vamos continuar aqui. Agora essa barra. Outra coisa que eu expliquei ali importante é estar vendo o movimento mensurado. Porque se tu não entrou ali no começo, na barra de follow through do rompimento, entrar agora com certeza é melhor do que entrar vendido ou entrar pequeno, que já está numa região de alvo, né? Se tu traçar o rompimento, o movimento projetado ali do breakout, que é ou de tamanho de barra, vamos fazer uma aula de movimento projetado também. Mas agora ele estaria num dos movimentos projetados ali, que é projetando a altura do range ali para cima, né? Agora teve quem opera scalp nesse exato momento, ia pensar se já andou muito ponto no dia, conforme os dias anteriores, uma barra maior de todas no final da perna, indo buscar um movimento projetado com um follow-through, que é a continuação da barra, um doji, o trader de alta probabilidade, às vezes, ele pode realizar, porque ele vai achar que pode vir uma correção, testar o ponto de rompimento, a média que está lá embaixo. Agora o trader de swing, às vezes ele vai pensar que vai esperar de repente para adicionar mais no pullback. Aí depende de como o cara está gerenciando. Vou fazer uma aula de gerenciamento para não ficar muito grande, mas com certeza o mercado always in long, desde da barra dessa barra aqui, ele já estava aqui, já estava always in long. Eu já não ia pensar em vender, só se primeiro ele falhasse, né? Mas como não falhou, aqui já ficou muito always in long. Aqui continua muito always in long, que ele não testou nem abaixo de barra, aquele negócio que eu faço aqui, lá de baixo até em cima é um microcanal. Aqui ainda não testou embaixo de barra e primeira barra de baixo, prováveis, aquilo que eu falo, prováveis compradores abaixo. Ó, nem veio abaixo dela. Barra para cima, mais uma barra de alta. Agora, aí é importante aquele negócio do barra-barra, a gente já tenha uma, duas, três barras do mercado andando de lado. Parou de deixar gap e provável
segunda perna, porque está muito forte, diga, nem que se essa segunda perna seja lateral, não precisa ser uma perna igual para cima, não é essa a probabilidade que o price action fala. A probabilidade é que não vai vir uma barra de baixa, uma coisa que vai vir lá no teu stop em uma barra, que vai reverter tudo. É essa que é a probabilidade. Mas aí tem probabilidade de fechar o gap e pode ficar lateral. A probabilidade é só de não vai reverter tudo, né? Ó, teve agora o objetivo mínimo de rompimento de topo, falhou ali um topo duplo, rompeu para cima, seriam duas pernas. Então, como foi muito forte, não veio abaixo de barra ainda, então seria uma perna 1 muito forte. Muito importante estar contando as pernas. Mas como teve uma bandeira que rompeu para cima, tem gente que vai considerar duas pernas, né? Até de repente um topo duplo, como não rompeu muito longe, um topo um pouquinho mais alto. Barra de baixo, veio fechar o gap, o que é o ponto de rompimento da bandeira. No mercado, always long ou always in short aqui? Isso que a gente tem que perguntar. Continua muito always in long, comparado doji de baixa, doji, barra com sombra inferior. Só que quando a gente tem que pensar também, quando a gente está operando, pô, beleza, mas a correção também não foi lateral. Um TTR andando de lado, indo para cima de novo. Ele tá uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 barras só caindo. Barra, barra. Ele tá barra, barra. Vendo o que está acontecendo no mercado. Ó, fechou o gap, ele voltou na altura do primeira correção ali. Ó. Tentativa de retomada da tendência principal, uma H1, né? Contra. Aqui acabou formando um microcanal de baixa, de 6, 7, 8 barras de baixa. Não é uma correção muito saudável para a gente já estar esperando a retomada na primeira tentativa de retomada, né? Começa a dar uma cara de pullback mais complexo. Conta quantas barras ele está em cima da média. E agora, pessoal? Uma bandeira de alta, que é um padrão de continuação de alta, onde deu um movimento ali projetado, e o H1 falhou e já viu uma correção em microcanal, um micro pullback e a bandeira de alta com 3 barras rompimento de baixa. Não estou dizendo que o mercado vai se converter numa tendência de baixa, mas no momento a alta está um pouco prejudicada, né? A gente tem uma bandeira de alta rompida para baixo. Então pode ser uma final flag, mas pode ser que esteja buscando um ponto de correção saudável que é 50% dessa perna compradora. Se ficar lateral ali, uma H2 tal, pode ser um trade que retome a alta, mas por enquanto, com 3 barras de baixa vindo de uma segunda perna de microcanal, é um lugar, se fosse para escolher estar comprado ou vendido, eu acho complicado estar comprado depois de uma bandeira de alta romper para baixo. O mercado, isso tem que se ligar. Ele estava long, ocorreu um evento de baixa probabilidade, mas a tem que comprar. O mercado está vendido, e é isso que a gente tem que estar entendendo. Ele estava muito comprador, fez a bandeira, rompeu para o lado errado, ele ficou o mercado vendido. Se não lateralizar, se não perder a pressão que ele pode ainda ficar o mercado lateral, vir fechar gap para baixo, é isso que eu falo que tem que saber estopar, né? Gente. Não precisa deixar bater lá no stop, lá embaixo, sair para aqui na padaria, que a gente falou, trade, isso aí tá tirando o edge, pô. E agora, um H1, provável que um H1 de doji contra uma bomba dessa de baixa é um trade de alta probabilidade? Como eu falei, apesar dele ser de 50%, é contra um canal estreito, não se opera contra canal estreito. A gente já conversa, né? Aí, testando a média. É aquilo que eu falei, eu teve 3 pernas. Aqui ele acabou deixando no 50% uma bandeira. Um trade que até é ok para fazer um 2 para 1 tal. Falhou ali na estrutura rompida da bandeira e acabou fazendo um triângulo, que é um breakout mode, bem no meio de um trade range, né? Então é um trade bem complicado para a gente estar operando, né, senhores? Então eu não gosto de operar em meio de trade range. Questão operacional minha, eu espero trades de alta probabilidade, né? Que aconteceu
vindo depois, o cara que tava ali comprado achando que entendesse, é isso que eu tento fazer o pessoal entender, já reverteu a tendência e teve uma forte perna de alta que vai ficar achando que já teve força na contratendência, comprimento de bandeira que poderia ser a final flag, até que fica 50-50, mais de 20 barras de lado, começa a ficar igual, forte perna de alta, forte bandeira de baixo, fica 50-50 até vir um trade que pode romper para qualquer lado e rompimento nesse caso aqui foi de baixo. Foi fechar os gaps para baixo até testar o fundo do range, né? Então a probabilidade direcional de pelo menos uma perna lateral ou na mesma direção desse modo, always long, always short, normalmente ela inicia com breakout. Um breakout força, pressão que a gente chama no método. Se fosse obrigado a estar no mercado, vamos dizer, abrir o mercado acima da máxima de ontem, uma barra de alta, duas barras de alta, na terceira barra de alta a gente chama de buy the close, uma buy the close bull trend. Então, o que acontece se tu comprar na segunda barra de alta, ele rompendo alguma lateralidade, alguma coisa que está rompendo ali, vamos dizer, tu tem 60% de chance dele fazer uma perna lateral e buscar um alvo ali do que tu está arriscando de stop inicial, às vezes, mas a cada barra que o rompimento aumenta, a tua ponto de entrada vai ficando para trás e teu alvo fica maior. Então, não quer dizer que um breakout é 1 para 1. Na segunda barra que tu entrou do breakout ali, ele era 1 para 1, mas na terceira, tua entrada ficou na mesma, tu já entrou, aumentou teu alvo e teu risco continua o mesmo, entendeu? Então, tu vai pegar, entrando no breakout, um lucro de 10 vezes o que tu arriscou inicialmente, entendeu? Isso aqui na quarta barra, o breakout está aumentando, a tua entrada está ali no começo, onde tu entrou na segunda barra, e teu alvo já está o tamanho dessa perna inteira, né? Até falhar, né, senhores? Então, a gente vai acompanhando barra a barra. A probabilidade ela vai aumentando ou diminuindo barra a barra. Quem opera price action. Barra de baixa, de repente, como tinha quem entrou ali, baseado em risco efetivo, pegou 1 para 1 do risco inicial, barra de baixa, já bota para uma ordem para sair no close da última barra de alta ali, que pode começar a virar uma resistência, às vezes está longe da média, pode voltar para corrigir. Scalper, né? Tem muita gente que tem mentalidade de scalper, se essa barra foi pequena em relação do que o range tem que expandir, pode ser um dia de alta e buscar ainda um movimento projetado. Então, o pessoal que opera swing, normalmente eles não saem ainda, né? O que acontece? Uma barra de alta, né? Até teve um gap para baixo, voltou a subir. Como era provável a segunda perna, veio para testar o topo, fez nova máxima, como estava muito forte. Era um microcanal de alta de 5 barras, né? Provável os compradores abaixo daquela barra de baixa, não deixando o mercado corrigir, né? É um trade em locais corretos, eu chamo esse trade de falha de L1. Tu vai colocar uma ordem abaixo das barras, que tá 4, 5 barras só subindo, muito estreito, assim, sem testar abaixo de barra. Probabilidade seria não andar de se pisar, mas se tu não tá tipo num trade range, se não for alto, não for um clímax ou não tiver nos outros time frame, por exemplo, muito vendedor, a probabilidade disso não reverter e fazer uma nova máxima ou testar e tu conseguir fazer um scalpzinho maior do que isso estopar, né? Então, um trade bem interessante. Eu vou fazer um vídeo só disso também para ajudar os amigos. Nova máxima, cumpriu mais ainda o objetivo mínimo, só que novo breakout, né? Porque ele pode ser uma bandeira de alta e um pivô, né? E isso está buscando algum movimento mensurado, algum magneto, alguma coisa que ele está. Opa, agora já teve a segunda perna, né? Normalmente, movimentos eles acabam em 2, 3 pernas, então é importante a gente estar contando as pernas, as puxadas. Tentativa de nova máxima. E agora? Uma segunda perna. No mercado longo, tá nessas 4 barras perdendo a pressão. O que a gente espera aqui, setups compradores, reversões, o mercado está lateral nos outros tempos gráficos ou o mercado comprador? Como é que ele está no diário?
Quantos pontos ele já andou? Ele tem que expandir mais o range no dia? São coisas que a gente vai se perguntando ali no dia, barra, né? Então, quando tá assim, como eu já tinha falado, você compra fechamento de baixa, você compra fechamento de alta, compra BO de baixa, microcanal, então falha de L1. A gente não importa como, muitas vezes como vai entrar, a gente tem que entrar em qualquer razão e stop técnico, abaixo da mínima do rompimento, né? A gente aposta em falha de reversão e pelo menos uma perna lateral, não uma perna de baixa. Ou até se vier uma perna de baixa, a gente não espera que essa perna de baixa reverta o movimento, mas que ele fique uma lateralidade, então tu consegue ainda escalar aí embaixo, se tiver mão operacional, e ainda sair com o lucro da operação, entendeu? Então, é isso que o mercado, ele, a gente está metendo mão para escalar, aumenta muito a nossa probabilidade de estar operando com lucro. E agora? Duas barras de baixo, fechando na mínima, começou a parar de deixar gap, reverteu quase metade de 50% da perna. Já não é uma tendência de correções que dura uma barra ou duas, a gente já tem um pullback de 4 barras. E agora, o mercado é em short, 50% da perna é um suporte, tem um fundo ali, né? Área de... Poderia ser uma área de stop, né? O pessoal que comprou ali fez nova máxima colocado... Eu não gosto muito de stop assim quando foi correção de uma barra, né? Mas como ele estava muito forte na alta, ficou muito estreito na baixa, eu espero normalmente ele rasgar mais com força a região dos 50%. Tem gente que já, como está muito forte na baixa, ele acha que os compradores vão estopar e já vende. Não sei se é errado, tá? Mas se ele embaçar ali, eu saio do trade. Então, por isso que eu falo barra, duvido que essa é a força vendedora, forte rally de baixa, mas ainda está acima desse fundo majoritário, né? Ou uma provável reversão de baixa. E agora? O pessoal que está vendido ali e veio essa barra de alta fechando na máxima, está feliz ou está triste? Bem nos 50% da pé, provável que eles stopem. Um trade que eu gosto muito, e o pessoal que vendeu ali, é colocar uma ordem limite no close dessa última barra de baixa aqui, que o pessoal vai normalmente sair do trade para pegar um pullbackzinho aqui. Não para que ele vá romper o topo ou testar o topo, mas dá para fazer um scalp, né? O pessoal vai, normalmente ele sai do trade, o mercado vai buscar uma nova direção, mas dá para fazer um scalp ali, ó. O preço chega ali e volta para fechar uns gap, né? Os vendedores colocam que venderam nesse pior preço, nos 50%, eles colocam uma ordem limite para sair no break-even e a gente coloca uma ordem junto e faz um scalp, né? Vai gerenciar do barra, né? Então a gente também compra, que além de tudo isso, a gente teve um microfundo duplo numa região de 50% da perna compradora, na nossa bull leg ali, né? É um trade bem interessante observar 50% das pernas. Bom, pessoal, como eu estava falando aqui, acabou os traders presos acabaram estopando o movimento de duas pernas ou três puxadas, deixando gap e todos os gaps fechados. Então, alvo de ciclo aqui para quem comprou pullback de canal amplo, teste na nova máxima é ponto de alvo, né? Então, quem espera para rompimento, essas coisas, está querendo buscar a transição de ciclo, né? Como eu estava falando lá, né? Então, mesmo é um outro canal estreito aqui, como eu estava falando, caso não tiver claro, always in short, always in long, ali dentro da lateralidade, a gente sempre procura buscar o último always in de chegar dentro desse trade range aqui da consolidação, porque como ele estava se mantendo abaixo da média, mas no caso aqui teve várias barras acima, ficou lateral, mesmo a consequência de MTR, ele não rompeu o range para
ter alta probabilidade na compra. Então, uma probabilidade um pouco maior para os vendedores. A cada barra, com certeza, vai equilibrando mais, né? Então, como eu estava falando que até a gente tem um bom provável esse setup comprador, uma boa reversão de mercado, o mercado continua hoje em short porque no time frame maior ainda está hoje em short, não teve aquelas 20 barras lá de lateralidade. Então o último breakout, pressão, que trouxe a essa lateralidade foi de baixa, pode até notar que a média estava bem inclinada para baixo, depois que ela começou a ficar horizontalizada, indicando a lateralidade nesse tempo gráfico, né? Então, com certeza, o melhor seria vendido, principalmente vender topos duplos, falhas de rompimento do trade range, e cuidado com compras abaixo do range, que ele pode ser que ele rompa para baixo, com mais probabilidade, né? Isso, quando a gente vai operar o TR, é isso que a gente busca, né? Em caso que ele rompa o topo, o mais provável, duas pernas para cima, que é a questão da MTR que deu certo. Mais informação lá no vídeo da MTR para a gente não ficar muito grande aqui, né? Então, operar um swing, quando a gente tem um mercado aos em long, aos em short, que é o mercado sempre posicionado, a gente procura buscar duas pernas e um alvo de swing, que é duas vezes maior que o nosso risco. Não que seja errado operar scalp, isso é decisão do trader. Tem trader que é mais scalper, né? Só que o always in, ele possibilita, ele está com mais pressão para um lado, o mercado provavelmente ele vai ter mais uma perna lateral ou na direção desse rompimento, dessa pressão predecedente, a gente operar swing, né? Buscando, como eu falo, duas vezes o risco, né? Então, o que significa um swing? Várias barras, aceitar pullbacks que venham contra o nosso trade, né? E um trade que vai durar mais tempo, né? Do que um trade rápido de scalp que é de 1 a 5 barras, né? E aquele negócio de alcançar duas vezes o risco já é considerado um movimento de swing, né? No método. Stop inicial sempre acima, se for um breakout de venda, como esse do exemplo, acima do ponto de rompimento, né? A entrada. Melhor sobre rompimento, vocês assistem o vídeo que a gente está lançando aí de breakout, mas como a gente opera, o breakout ele tem características dele. No caso, está deixando gap entre barras, duas barras fechando na mínima, e a barra que rompeu já está mais de 60% para fora do ponto de rompimento, então ele já é um breakout bem sucedido. É breakout de uma barra, pode ser que demore para vir a confirmação, mas é um breakout de uma barra que já entra, não é que tipo aquela barra que rompeu só um pouquinho, mesmo fechando na máxima, mas ela ainda está muito próxima da lateralidade, mesmo deixando gap, vindo numa perna só. Eu tenho alguns critérios, e a gente vai estar falando melhor detalhadamente cada um na aula de rompimento, mas nesse caso eu já entraria nessa barra, primeira barra que rompeu para fora. Caso o não viesse follow through, voltasse para dentro, poderia antecipar até o stop, ou se demorasse 3, 4 barras para vir um follow through, de repente sair no zero, mas por enquanto daria para fazer uma entrada, nem que fosse uma entrada meia mão. Se voltasse para testar o breakout point, entrava mais o resto da mão e ia gerenciando barra a barra, né? Conforme é o ideal do operador de price action. Uma vez o risco inicial e duas vezes o risco inicial tá ali o alvo de swing e o alvo de scalp. E barra barra, pô, não quer dizer que tu vai ter que segurar até o alvo ou deixar batendo só barra barra, a probabilidade vai aumentando ou diminuindo. Então, na terceira barra fechando na mínima, a gente já tem
um alvo mais longo, como a gente entrou na primeira barra, e a gente tem a entrada no mesmo lugar e um retorno maior. Então, aquela falácia de probabilidade de ser 1 para 1, às vezes no rompimento, não é isso. Conforme ele vai se desenvolvendo, a gente sabendo identificar o rompimento antes e o rompimento durante mais barras, a gente consegue ter um alvo mais longo entrando antes, né? Entramos na primeira barra de rompimento, lá pela quarta barra ainda é um rompimento e em uma barra ele foi no nosso alvo de 2 vezes o risco inicial. Pode notar que teve realização de lucro ali, né? E como ele teve realização de lucro, muita gente espera para vender na média. É um trade que eu gosto muito. Eu até vou compilar assim tudo que eu uso e que eu acho que dá certo e coisa que eu mapeei tanto mini índice, mini dólar assim para trazer um pouco desse tempo de tela, assim, desse tipo de trade de retorno à média. Nesse caso aqui foi bem bom, tá? O que eu gosto para estruturar essa operação, a gente vai falar mais dela no vídeo que eu vou fazer só disso, é o pullback ser assim sem pressão. Primeira coisa, não teve um CC comprador muito forte, teve uma L2 bem boa ali na média, né? Inclusive é um daqueles que eu espero para tem algum tipo que eu vendo limitado, não espero a barra de sinal, mas isso eu vou deixar para falar nos pormenores quando a gente estiver falando desse tipo de trade aqui de pullback e retorno à média, mas claramente o mercado always in short, né? Já na segunda barra de baixa, cada vez a probabilidade de cada barra fica mais forte, muito forte para baixo e o pullback ele não conseguiu retrair percentualmente, se colocar uma régua assim 50%, quanto que ele retraiu foi um pullback muito raso, né? 2 barras já voltou a testar o fundo de novo, entendeu? A coisa que a gente testa é quantos por cento que isso aí é uma das coisas que diferencia um canal amplo de um estreito. Normalmente canal amplo ele retrai uma metade da perna, às vezes até mais, 70% e tal, mas quando o canal é bem raso, a gente chama um canal de correção rasa, que é onde que eu falo que tem alta probabilidade ali, tô falando hoje bastante vezes sobre isso. Breakout com follow through, é a barra que confirma. O follow through, na verdade, muita gente usa quando é uma barra inteira já para fora do ponto de rompimento, né? Principalmente a barra da cor do lado que tu quer operar, nesse carro a barra vermelha, que é a de baixa, né? Que claramente muito, não é que é fácil, não gosto dessa palavra no mercado, mas tem que estudar bastante, acaba se tornando fácil com o tempo de tela, né? Mas claramente, né, a probabilidade dele ficar lateral e testar o fundo é maior do que ele reverter essa perna toda, né? Não que se ele reverta não pode se tornar uma lateralidade, a gente vender mais lá em cima e, né, conseguir gerenciar isso bem, né? Vários alvos, a gente tem que aprender a mensurar lá o movimento, como eu falei, o alvo mensurado do tamanho do range que rompeu, né? Mensurado o tamanho dos corpos da barra, a gente vai falar mais nisso na aula de rompimento. Então, mesma coisa acontece quando a gente está operando um canal estreito de baixa, né? Aquele trade lá que eu falo, quando vem uma barra de alta, ou ele tenta ir acima de barra, pode vender com ordem limite, né? Já estava caindo a 4 barras. Pode vender L1 ali, que acabou indo para baixo do ponto de rompimento. Não é um... Esse é um trade que eu não gosto, porque se lateraliza ali, a gente está vendendo baixo. Canal estreito eu gosto, como já teve o pullback, de vender acima de barras, assim, quando é de baixa, né? Aquela outra L1, essa última aqui, ó, se a gente for pensar em alvo, stop e alta probabilidade, seria um alvo bem razoável, porque ele vem acima de barras, uma L1, né? Tem espaço para testar o fundo, e caso ele comece a falhar de romper aqui e lateralizar, a gente ainda pode sair com lucro, não é aquela L1 que já fica abaixo do fundo rompido que a gente está vendendo baixo, a gente tem espaço ainda para o teste do fundo. Eu gosto mais desse tipo de L1 do que a primeira, né? Trade de alta probabilidade, mensura, o ideal é sempre segurar para o alvo inicial ali, para não ficar saindo com base em risco efetivo. Só se ele se enrolar muito para romper, daí cada barra vai baixando a nossa probabilidade, né? Saber gerenciar. Que aconteceu. Uma vez o risco inicial, ele foi, né? O teve foi rápido e acabou
acabou vindo até um pullback ali na hora, né? Então, alta probabilidade para scalp, um micro canal de baixa na primeira vez que vem acima de barra. E a gente se quem é operador de swing que aceita correção, como até uma reversão majoritária, uma força compradora, algo que valide a tendência, ele tem andado muito ponto, três puxado no clímax. A gente vai falar um pouco sobre tendência assim em cada vídeo, mas acaba sendo mais fácil tu segurar do que scalp entre e sai, tu acaba o lucro é maior. TARP, esses caras assim, então para swing, pessoa que é alvo longo do que quem faz scalp, né? Rentabilidade de capital, né? A gente está falando sobre esse tema. É maior que quem opera um alvo mais longo, duas vezes o risco. Então, como não tem esse setup comprador, né? Perna muito forte, deverá segurar para alvo de duas vezes o risco inicial, não o risco efetivo, quanto que a operação andou contra a gente, mas o quanto isso também pode, mas eu prefiro quando até nesse caso assim, até ter um setup de reversão, é a gente usar o risco inicial mesmo, onde que estava o stop inicial, fazer uma vez o risco e é um trade de alta probabilidade, daí a gente acaba uma cesta de 100 trades, 1000 trades, tal, com o passar dos anos, trades iguais a essa configuração aí, sabendo gerenciar, a gente acaba tendo uma vantagem matemática e se fizer só esse tipo de trade, por exemplo, sairia vencedor, mas como a gente opera vários tipos de trade diferentes, aí é aquela necessidade que eu falei lá de diário e de planilhar Excel e ver o que está errando, o que está sabendo gerenciar, os tipos para identificar, mudar o trade system e saber o que vale ou não a pena com o nosso estilo, operar ou não, entendeu? Eu estou repetindo porque é bem importante, senhores. O mercado claramente vendedor, um canal claramente estreito, aquele negócio, por que ele é estreito? Porque correção dura uma barra, duas barras, ela não retrai muito da perna, tipo, não retrai metade da última perna, ela retrai muito pouco da perna, ela retrai uma barra da perna, não retrai nem duas, não chega a voltar nem duas barras para trás ali, tipo, a instituição ali tá só diminuindo o tamanho de posição, ela corrige uma barra, já volta a cair, é muito forte, muito estreito na baixa, né? Eu gosto também de estar sempre contando pernas, né, em todos os tempos gráficos para somente se tiver um channel overshoot, alguma coisa para a gente poder maximizar nosso potencial de lucro do trade, né? Como eu já estava falando, eu vou fazer um vídeo só de gerenciamento de risco, um só de matemática do trade, mas como eu estou falando muito nesse vídeo e quem não conhece aqui o tema, a gente fala, quando fala matemática, equacionar o trade, é porque a gente equaciona três valores, né? Que é o risco, que é a distância para o nosso stop, o alvo, que é onde que a gente colocou lá o take profit, o gain, né? E probabilidade é aquele negócio que eu falei de trade ser de alta probabilidade ou não. É uma das questões de always in short, always in long, aumenta a nossa probabilidade para para um do alvo ter mais probabilidade, né? Tipo, um rompimento, tem várias questões que são de alta probabilidade, uma tendência de correção curta e rasa, um setup de MTR, por exemplo, que o pessoal que vendeu MTR ele vai ter que estopar, então se o estopar, romper o topo ali, invalidando MTR também é alta probabilidade, rompimento, como eu falei, saber o que é uma alta probabilidade, bandeira de baixa com força, isso é alta probabilidade, né? Tendência, rompimento. Então é isso de entrar, a gente tem que equacionar quando a gente vai entrar no trade, se toda vez que eu fizer aquele trade com aquele alvo, mais ou menos aquele stop de 1 para 1, tendo a alta probabilidade, mas eu vou ser estopado algumas vezes. Pode só até estopar com antes de bater o stop, se eu invalidar antes eu conseguir, como eu estava explicando ali, que não precisa deixar bater no stop, você vai aumentar a nossa taxa diminuir a taxa de perda, então lá na taxa de acerto vai ser muito maior, né? Rompimento, eu tava pegando ali meu track record, muito difícil deixar bater o stop cheio, muito raro. Então, a gente equaciona para saber se esse tipo de trade faz sentido para a gente. A gente obtém uma vantagem matemática na cesta de tantos trades, a gente vai ser consistente sempre operando 100 trades desses, 1000 trades dessa forma, como é que a gente faz, né? Então, eu botei alguma equação ali para mostrar que tipo, um stop um alvo de 150 pontos, uma probabilidade de 30% só,
E se a gente tiver um risco muito pequeno, mesmo assim o trade ainda acaba sendo válido. Ó. Não recomendo, né? Tipo, probabilidade tão baixa. Eu gosto de trade de alta probabilidade. Né? Cada um tem um estilo operacional, então também gosto de alvo longo, que são 2 vezes o risco. Eu tento equacionar para no final, como eu falei, né? O risco e o retorno que eu já expliquei, vou voltar aqui, né? Risco, distância do ponto de entrada, retorno, distância da entrada ao alvo. Probabilidade de no alvo antes de acionar o stop, proporção é a nossa probabilidade. Isso aqui é a equação, é a nossa matemática aqui da operação. Né? Se a probabilidade de subir, no caso desse aqui na tela, nesse canal estreito, for, então acho que é mais fácil ele cair até aquele alvo inicial ou ele voltar lá e fazer um pullback lá naquele stop inicial. O que é mais provável? Se a gente fizer uma cesta dessa de trade, um objetivo de operar nessa direção, né? Claro, é isso que eu faço. Se aqui tiver baixo no range, for uma perna no contexto lateral, é isso que eu falei, mas vamos dizer que não seja isso. Isso é uma perna que tá indo em direção, não está um suporte ali, um suporte muito brabo. É isso que eu estou falando. A gente pensa nesse método. Então, falando que isso é baixo em range, eu sei que tem contexto, eu não estou falando disso. Estou falando num caso de o preço está caindo, ele abriu já abaixo de um suporte, ele continua caindo. A gente tem aquele stop inicial, é mais fácil de progredir aquela mesma distância ou de voltar para o stop. Então é mais tranquilo a gente fazer dinheiro na operação, operando no lugar da pressão, se ela não for climática ali, o caso também de ser baixo em range, como eu tinha comentado, ou usando o ciclo a nosso favor. Né? Um rompimento em local favorável, probabilidade de 60% ou mais de atingir esse movimento projetado. Normalmente é 1 para 1. Tá? A gente vai aprender a aula de movimento projetado e a aula de rompimento, para não ficar muito grande. Então, risco-retorno à distância, né? O problema maior de always in short. Então, o ponto central de estar always in short, posicionado na venda, é probabilidade maior de cair do que bater no alvo, com uma distância 1 para 1. Então, a gente vai ser positivo fazendo isso aí mais de 100 vezes, 10 vezes. 10 vezes não por causa de... quando a gente fala de probabilidade estatística, é uma amostra pequena, mas quando a gente pegar 1000 vezes, 10 vezes, aí a gente tem a estatística é maior, que a gente fazer uma pesquisa para eleição ali com 10 pessoas e fazer uma pesquisa de eleição com 1000 pessoas, com 10 mil pessoas. Quanto mais trade tu coloca, melhor é a estatística desse tipo de operação. É muito pouco 10 operações para tu medir uma estatística de um sistema operacional. Né? Aqui, um rompimento de uma barra só, né? Então, a lateralidade maior de 20 barras, uma barra de baixa, fechando na mínima, indo muito longe de todas as barras. Então, quem estava comprando baixo ali para vender alto, como era uma lateralidade, vai acabar tendo que estopar. Se não estopou já agora, que é o que eu faria, até viraria a mão, eu ia esperar um pullback, mas eu acho que o pullback pode não vir mais outra barra dessa e a gente vai só aumentar, né, o nosso problema. Então, stop na hora e vira a mão. Se tiver ainda dentro do financeiro do dia, logicamente, né? Essa é a questão principal, né? Então, clímax e vender baixo, como eu já falei 10 vezes hoje, não é péssimo contexto, mas quando o contexto é bom, né? Também, né, para um mercado, por exemplo, vamos dizer que isso aí do 60 minutos está uma tendência muito forte de alta e essa barra pode ser segurando uma média móvel, um ponto de suporte importante. Pode ser que isso aí lateralize e até reverta, mas eu nunca vou operar contra uma barra dessa. O máximo que eu posso fazer é operar a favor. Uma barra muito grande, né? Muito maior em tamanho. Todas as barras fechando abaixo da mínima de todas as barras. 20, 30 barras que tem na tela, né? Isso é bom. Nessa hora, vários pessoal do Price Action, assim, o Brooks também, ele acaba falando que é uma das poucas horas que tu pode baixar o tempo gráfico, que quando tu vê ela formando uma coisa muito proporcional, tu quer entrar, mas a barra não fechou, né?
Então, tu às vezes pode usar um tempo gráfico. Eu gosto, eu só uso. Nesse caso, muito salvos os casos, assim, que o Brooks, principalmente, eu gosto. Então, é que ele fale, por exemplo, ali nesse caso é um dos casos que ele recomenda, que tu baixa o tempo gráfico, vai, no máximo eu baixo por 2 minutos, a barra de 2 minutos fechou, já baixo de todas as mínimas ali, eu já entro vendido para não esperar essa barra fechar, né? Que pode ser que daí eu já tinha conseguido uma vantagem de entrado antes, né? Bem interessante isso, né? Com esse auxílio do tempo menor, né? Também essa foi uma barra, mas poderia ser tipo 2 barras média, não uma barra tão grande, ou uma sequência de 3, 4, 6 barras ali rompendo tudo, um microcanal de 7 barras. O que tu tem 7 barras caindo, não tem um outro tempo gráfico lá, ele é uma barra só, né? Então o que aconteceu? Rompeu, corrigiu quando ele faz a nova mínima, a gente pode ir abaixando o stop lá, como eu já ensinei isso no outro vídeo, né? Que quando tem uma nova mínima, principalmente que você tem 2 barras de baixa ali, fazendo uma nova mínima, follow through depois, daí já pode baixar o stop, somente quando tem um rompimento follow through, daí pode baixar o stop. Enquanto não rompeu mesmo o fundo follow through, ainda não, né? Quem está querendo, quem está comprado já na primeira barra, qualquer pullback já vendeu, uma situação muito confortável, né? É uma barra surpresa, que a gente chama barra de resistência, uma barra surpresa, que provavelmente saiu rompendo tudo. E pelo menos uma segurando a perna, nem que seja lateral ou de baixa. É isso que é a situação do always in short, né? Então altera esse negócio do modo sempre posicionado, ou constantemente posicionado, que é o always em inglês, né? Ela altera o estado do mercado de lateralidade para possível swing, né? 2 pernas, uma perna a mais de baixo. Pode alterar inclusive o dia, né? Mas falando do alvo mínimo, né? Um objetivo de 2 pernas e um ganho de 2-1. 2 barra média, mesma coisa. Rompendo o range, né? O range também que já não tinha muita pressão compradora, mas era range ainda, várias barras. Fechou uma barra inteira para fora. Na primeira barra que fechou para fora, aquela situação lá que eu estava comentando para vocês, percentual muito pequeno da barra para fora, eu não entro. Espero fechar uma barra inteira, principalmente a barra de baixo. Aí senta o dedo. Alvos, movimento mensurado do tamanho do range, os corpos das barras de baixo. A gente vai falar na aula de rompimento. O que aconteceu? Entrando na primeira barra que fechou fora, veio mais 2 de presente. Se quisesse, baseado em risco efetivo, dá para sair, mas aquele negócio que eu explico, nem sempre o bom é o ótimo, né? Então a gente pode continuar do trade porque barra a barra a gente vai vendo se inviabilizou ou não. Cada vez está melhor. Já bateu o alvo do movimento mensurado do range, só que do alvo das barras está cada vez maior, né? Você pode bater, vamos ver, ó. Agora ele lateralizou. Não conseguiu nem retrair uma barra do rompimento. Já voltou para testar o fundo. 2 barras. E agora? Falhou o rompimento. É isso que a gente tem que entender no trade. Quando o rompimento sucedeu ou não. Quando largou uma barra de follow through e ele foi voltando para dentro com força, o que acontece? O pessoal que vendeu o rompimento, eles estopam ali pequena perda, ou no zero, ou até estopam com perda mesmo, porque deu errado. Voltou e fechou o gap ali com uma lateralidade. Dá pra gente até, o pessoal também costuma muito, como estava muito forte o rompimento de baixa, e a tendência lateral acaba escalando no meio ali do range, e quando ele volta um pouco para baixo, eles acabam saindo até com o lucro da operação, ou consegue escalando, sair muito sem se machucar, aumenta muito a probabilidade quem tem mão para escalar, né? Aqui no caso não precisaria nem de mão, ele voltou perto do ponto de entrada ali, né? Só que acontece, olha a diferença das pernas de baixo e de alta. Se a gente tivesse que expandir, provável poderia ser expansão para baixo, se a tendência não tem maior de baixo. Se ele chegou aqui, o último alvozinho foi de baixa
Isso era um TBTL, outro time frame, já tinha bastante barra. Então ele ficou um pouco mais de tempo, meio que montando um triângulo expandido e acabou dando mais uma puxada para baixo. Isso aí quer dizer que a força compradora ali, mesmo ele tentando voltar para dentro, ela não, barra a barra a gente consegue ver que não teria por que ter estopado a operação ainda, não inviabilizou, não rompeu para o outro lado, não ficou long. Na lateralidade a gente compra baixo, né, e vende alto, né? E quem acabou comprando baixo ainda teve tempo de sair, né? Porque ele acabou rompendo, quando rompeu daí sai, né? Que é a mesma coisa, só que com várias barras menores rompendo, né? E entender quando falhou também o rompimento, né? Ele rompeu, fez uma lateralidade, o que seria ali uma bandeira de baixa, até uma 3 puxada, uma wedge ali, mas muito forte, né? Então poderia ser um tipo de sequência de reversão majoritária, né? Viu, ele rompeu, ele fez uma flag, ele deu mais uma puxada, principalmente no 3 puxada, muito forte. Eu sempre cuido, se vem da onda de Elliott lá, né? Onda, você a gente vai acabar, mas daí que o pessoal do price action tira as 3 puxadas. E a sequência de reversão majoritária, big down depois aqui, ó. Quando ele faz um big up nessa perna aqui e fica lateral, ele faz uma falha inclusive mais alta, então ele está falhando de vir testar o fundo de novo, que está o pessoal perdendo, realizando rápido quem vendeu aqui. Então acontece, fecha o gap, quando tem um rompimento de topo para o lado errado, como aconteceu aqui, um rompimento de trade range para o lado errado, o mercado ele fica com tendência de a probabilidade de fazer duas pernas de compra, né? Aí fez uma pequena lateralidade aqui, né? Objetivo mínimo de rompimento de topo pro lado contrário, né? Então, depois de um forte rompimento, pressão vendedora, probabilidade de uma perna lateral de baixa. Probabilidade maior de a gente operar do lado vendido do que comprado, né? Depois do rompimento ali de 3 barras de baixa, indo abaixo do ponto de rompimento, né? Operar rompimento, ou tendência, a gente concentra em vender os pullbacks e as correções, né? Até, no caso, ocorrer uma reversão e o mercado fica comprador, né? Quem vende para swing vai segurar durante várias lateralidades. O pessoal que vem de scalp, eles vão sair em ganhos curtos, né? Eles vão entrar e sair. Obviamente, é mais fácil para iniciante segurar para swing, né? Entrar e sair tem que entender melhor do movimento do preço. Entrando e saindo, entrando novamente depois, né? Sempre ou para swing ou para scalp, o stop é no mesmo lugar. Por isso que o swing acaba sendo mais vantajoso, porque uma hora que tu tiver que acionar teu stop, tu vai, tu sai sempre curto. A hora que tu acionar teu stop, pode ser que não seja tão curto, né? E tu tá, como tá saindo em alvo curto, tem que monitorar bem isso, né? Por isso que eu prefiro alvo inicial como ponto de saída, nunca ficar usando muito risco efetivo. Claro, quando ele trava a gente sabe, né? Mas barra a gente tem que ganhar tempo de tela para obter vantagem no nosso edge, né? Stop do lugar correto, que é, como eu já falei, acima do início do ponto de rompimento. Depois desse forte rompimento, o mercado se mantendo abaixo do ponto de rompimento, qual que é a probabilidade maior? Mais uma perna de baixa ou de alta? Aqui é interessante nessa última perna compradora também observar a barra. Primeiro, como a gente teve 3 puxadas de baixa e aqui uma falha de rompimento, que todo fundo duplo que falha e volta para dentro, ele é um tipo de wedge, né? Então aqui a gente teve essa wedge quando ele foi com essa barra de alta aqui. Ah, mas tá o vendedor aqui rompeu. É, cara. Não tô falando que é comprar, mas se eu tô vendido aqui, eu já boto para sair no meu preço vendido baixo, ou se eu já vendi lá em cima, é a hora que eu realizo para esperar ver o que o mercado vai fazer, que pode estar lateralizando. Só que aqui, ó, barra de alta, beleza, o pessoal que estava vendido baixo saiu. Uma barra de alta testando o topo, isso aqui não é um rompimento, é uma barra de alta sozinho.
uma continuação ruim e um doji que ainda não rompeu, né? Não é um rompimento, ele fechou o último gap que tinha na perna, está criando uma lateralidade que foi testar o ponto de rompimento ali daquele trade range menor ali que antecedeu esse rompimento. Então, o mercado não ficou always long com essa perna compradora, fez um big up, big down. Isso é bem interessante, ele não rompeu ainda o topo duplo. É isso que a gente tem que começar a entender. Ele não rompeu, ele não voltou para dentro do range anterior para ir testar níveis mais altos. Cuidado, a gente tem que se posicionar bem no ciclo. Também ele pode estar formando, inclusive, um canal de baixa, né? E esse é um ponto de uma trend line e tal. Não vou também vender ali sem barra de sinal, tal. Vou esperar uma forma de topo duplo, uma falha de rompimento para cima, mas entendeu que o pessoal está fazendo barra, não foi um breakout comprador, foi um bubar, bad follow through, bubar, bad follow through e um doji. O que aconteceu? Você numa web de baixa novamente, o canal amplo de baixa, né? Deu inclusive três puxadas novamente, tá lateralizando um pouco para baixo, né? Entender as questões de rompimento, né, gente? Alguns operadores preferem reverter depois de uma forte reversão. Alta probabilidade de reversão com força na ponta contrária, né? Esse caso aqui já foi a mesma coisa, só que em vez de uma falha de rompimento desse topo aqui, que era o topo de baixo, depois de uma forte breakout nova mínima, ele rompeu a região de stop, de quem estava vendido, acionando os stop do vendido com a barra fechando na máxima que não tinha rompido, mas na segunda barra que fechou inteira para fora, o pessoal estopou, fez o alvo de ciclo, que é pelo menos uma perna lateral aqui para cima, né? Para o rompimento de topo ali, né? Rompimento do topo dos vendidos ali. Um topo duplo que falhou. Prestar atenção nisso, né? Então, muitos traders acabam operando sempre na direção da última reversão clara até uma nova reversão ocorrer. Aqui a alta ficou forte, não teve mais barra consecutiva de baixa. E o mercado foi subindo para fechar gap, tal, claramente lateral. Teve uma wedge aqui no fundo, né? Foi abaixo desse fundo duplo ali, fazendo três puxados, como eu tinha comentado. Então, o essencial do trade, ali, como eu já tinha colocado aquele parágrafo, com a gente pensar em breakout, cada breakout, a cada barra, se é uma falha de rompimento ou se é um rompimento. Né? Então, o rompimento e a pressão da perna acaba criando a probabilidade da direção do movimento. Então, quando a gente tem um rompimento de topo ali forte, ou quando a gente teve uma falha de romper ali a primeira vez o topo, a cada barra a gente vai colocando em xeque se o rompimento foi sucedido ou falha, né? Então esse rompimento e a direção do mercado ela é controlada pela falha de rompimento ou pela boa sucessão do rompimento, né? Alta probabilidade sempre associada à localização do stop, né? Se botar o stop no meio do caminho, né? Não é alta probabilidade, né? Então é abaixo da mínima do rompimento. E a gente acaba comprando pullbacks até o mercado ficar em short. Teve um momento aqui que o mercado acabou fazendo um clímax e uma reversão climática para testar o ponto de rompimento, né? E é a hora que na segunda barra de baixa ali do alto aqui, a gente pode estopar e esperar neutralizar a pressão vendedora que acabou fazendo um teste breakout e 3 barras de alta, uma lateralidade, quando rompeu para cima ficou always long de novo, mas até isso acontecer a gente não opera contra a pressão, né? O que significa o modo posicionado? A gente vai preferir operações para o lado que teve o breakout, para o lado que está tendo pressão. Se romper um topo, a gente vai preferir operar comprado, como aconteceu aqui, né? Então esse movimento ainda é controlado por esse movimento, por essa pressão. Aqui, além de ser um teste ali do ponto de rompimento, era metade de uma perna muito forte, área que pode aparecer compradores, não que a gente não pode continuar vendido, mas
teria que ter mais uma barra de baixa voltando para dentro do ponto de rompimento. É aquele trade que a gente quer ficar, que a gente quer pressão e ele indo longe, não quer ficar vendido ali num provável ponto que pode aparecer pressão compradora, e no momento que apareceu doji, o preço começou a dar na primeira barra de alta, é o momento que a gente tem que sair fora do trade, né? E no caso de comprar por back, eu tinha falado, a equação vai ser sempre mais vantajosa, que a gente vai ter o trade nos paga com uma probabilidade maior, né? Só que a gente vai ter que colocar o stop no lugar correto lá. Pode ser até para baixo de tudo. Eu já prefiro colocar abaixo do último pullback ali também, né? Se for até ali, eu acho que já invalidou. Alta probabilidade mesmo, bem melhor seria abaixo de toda a perna, né? Para poder inclusive escalar. Se o preço voltar ali falhar embaixo, a gente consegue ainda escalar para fazer um trade de lateralidade ali, aumenta muito nossa probabilidade, né? Então a gente vai ter um stop maior, né, que é o nosso risco, e um alvo menor, tipo 1 para 1 normalmente, né? Todavia essa alta probabilidade, a gente tem a pressão e o ciclo, né, rompimento do topo a nosso favor. Então, o próximo movimento ainda é controlado por essa pressão, esse rompimento. Então, qual é a característica dominante? Se é o BO ou cedido ou falho? Então, era isso que eu tinha preparado aqui para falar com os amigos. Acho que a próxima aula, para ajudar na consistência do pessoal que não está muito consistente, vai ser operar o breakout, que eu tinha prometido, que acho bem interessante. A gente vai começar a falar de ciclos e entender as tendências, né? E também esse negócio de muito importante que é saber estudar os outros time frame maior para a gente entender quando o 60 está muito vendido, o diário, para a gente saber que o nosso trade nos 5 minutos ele tem que ser baseado no rompimento de área de suporte e resistência ou falha dessa área de suporte e resistência. Entender o location do trade conforme o ciclo, se é bom ou não. Né? No próximo aula vai falar bastante de breakout. O pessoal que não está consistente aprender a operar o rompimento, aprender a operar a tendência. Né? É o que a gente está conversando aí para ajudar na consistência do pessoal. Então, muito obrigado. Um abração. Vamos fazer uma aula de tirar dúvida aí com outros traders também.